Boa noite, Xalã a todos. Manuel, Messias, Pauliana, Adão, José Evandro, Hilda. Fabiano Bastos Lopes, Xalã. Natália, Xalã, Kathleen, Adriano, Alô, Júnior, Edinaldo, Amalek, Xalã Davi, Xalã Fabiano, Márcio, José, um abraço. Xalã para todos, Helenice, André Lázaro, Bia Diógenes, Xalã para você, amada, Juliana Oliveira, Xalã, um abraço para todos vocês aí que estão neste sábado, né? Sábado, 23 de setembro, a gente conosco aqui em mais um estudo maravilhoso, tá certo? É sensacional. Cida Barbosa, a Luísa e Rosângela do Rio, Xalã. Leandro Andrade, Xalã, boa noite. Denilton também tá assistindo a gente aí. Marluce, Xalã, galega. Fábio Silva, Xalã, certo. Flávio Silva, louvado seja o nome do Eterno. Fabiano Moreira, Oscar, é isso aí. Ouvindo mais uma musiquinha. Oh,
Beatriz, Ramiro Martins, Edilton. Augusto, Galã, Santos Carvalho, eita, tem o meu nome. Paulo, aê Paulo, Ramiro, Ceará, guarda você, vamos lá. Bonito é meu. Quero chegar em Fortaleza. Boa noite. Renato Soares, Anderson Assis, Amigo Matias. Shalom para todos, um abraço, boa noite, não é? Uma noite maravilhosa de sábado 23 de setembro, não é? Estamos às 21 horas e 25 minutos, não é isso? Maravilha, tá todo mundo vivo aí? É? Eu quero saber se alguém foi arrebatado aí. Eu quero saber se alguém da sua família subiu, ou a roupa subiu. Não subiu não? Pera aí. Tá certo? Já comecei hoje, certo? Logo cedo, faísca, fumaça e foguinho, tá certo? Ah, eu queria saber quem foi arrebatado aí, se alguém perdeu alguém. Tem alguém aí arrebatado aí? Hein? A turma do Zé Alchá? Cadê o Romilson? Eita! Pera aí, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Tá sendo arrebatado, faísca. Eita! Tá certo? Tá aí o arrebatamento do dia 23. É, faísca, fumaça e foguinho pra turma do Zé Alchá, os seguidores de Messias. Eita! Mas o negócio é sério, né? Deixa eu dar logo um decreto logo aqui, tá certo? Deixa eu dar logo um decreto aqui com o martelo do poder, ó. Olha. Eita! Tá sendo arrebatado o martelo. Hein? Eita! É muito arrebatamento nessa história, entendeu? É uma história de carochinha, esse negócio de arrebatamento. Eu tô arrebentando com arrebatamento aqui, tá certo? Entendeu? Aí eu quero ver a cara do Zé Alchá. Eita, do Zé Alchá. Ei, os seguidores de Miau, miau. Eita, dia 23 bom esse. Porque não é possível. Quando é que esse povo vai deixar
de ser besta, tá entendendo agora? Quando é que este povo vai deixar de ser otário? É isso mesmo, é sério, entendeu como é? Quando é que esse povo vai deixar de ser, entendeu? Uma pessoas que não estudam a escritura e ficam correndo atrás de arrebato, quer ser arrebatado de todo jeito. Eita, peraí, deixa eu dar um arrebatamento bom aqui agora. Peraí. Eita, olha. Eita. Tá certo? Toma aí um arrebatamento aí final, tá certo? Esse é o final, nem o Apocalipse fala dele. Esse aqui é o final, tá certo? Vamos lá, um abraço para todos aí, né? Uma boa noite, né? Antônio José. A minha neta tá ruim, vai ficar boa, tá certo? Luiz Antônio Benites. Olá, é o Fernando, boa noite. Muito bem, não é isso? Então hoje estamos aqui sem ser arrebatado para lugar nenhum, não é? Porque esse negócio de arrebatamento só na cabeça dos messiânicos e dos cristãos e da turma de Auxá. Eita, ô turminha boa, tá todo mundo aí, né, no zap, na internet, fazendo medo ao povo, né? Tá certo? Eu acho que as roupas subiram e eles ficaram. Eu acho que sim, né? Se for igual à Assembleia de Deus, né? Então a roupa vai subir e eles ficam. Eita! Tem gente que não gosta quando eu falo a verdade, eu tenho que ser sério, não tocar em ninguém. Eu não estou tocando, eu estou tocando na safadeza e na mentira, e na bestalhadice, da hipocrisia, entendeu? Desses caras que ficam na internet falando besteira, baboseira, e o povo fica correndo atrás desse povo, tá certo? Entendeu? As coisas estão acontecendo como sempre aconteceram, entendeu? O calor está muito grande, a cratera, entendeu? Como é que se diz? Que a NASA afirma, né, o buraco negro está grande por causa da quintura, a mudança de tempo. E aí com isso, entendeu? Vem as calamidades e o mar está derrubando tudo aí. É o que vinda de Messias, de Jesus, de Yehoshua? É isso que você está dizendo agora também? Não, é essa aqui, ó. Faísca pro Márcio Foguinho. É a aparição dele aqui. Olha. Tá certo? Pega aí pra você aí, que é bom. É bom que eu quero ver você, turma de Auxá. Chega aqui, que eu quero ver você. Tiago Neves, Xalã, né? Então o assunto de hoje é maravilhoso, sem arrebatamento. Eita! Bote seu comentário aí, viu? Compartilha esse vídeo aí, porque eu quero ver a cara desses salafrários que ficam ensinando porcaria, entendeu agora? Entendeu como é que é o povo? Ao nosso povo que não tem estudo e ainda mais é cabeça dura e ignorante, tá certo? Presta bem atenção, vamos lá. O assunto de hoje é maravilhoso. Olha, sabe o que é isso aqui? Olha, cheirando a novo, entendeu? É a escriturazinha menos ruim que tem no mercado, essa daqui, no português, vai boazinha mesmo para dar lapada, entendeu? Se você desejar, depois você entra em contato comigo aí no Messenger, no privado, e me chama, que quer. Aproveite porque tá acabando e depois vai ter outro pedido e demora mais, né? Porque tá difícil, viu? Essa daqui é a menos ruim. Depois que a minha sair, a nossa escritura, a escritura mais qualificada do que essas que estão aí, entendeu? A escritura, vamos dizer, 90% justa, aí o pau vai descer mais do que nunca, entendeu agora? E você já pode pegar isso aqui, ó, para deixar de Joãozinho Ferreirinha de Almeida, entendeu? E do messianismo lá para junto de Bagdá, entendeu? Então vamos lá. O assunto é sensacional, não é? O assunto de hoje é as tribos de Israel. As tribos, né, são reais ou uma farsa? O que é que você acha? São negros? Será? A turminha aí está dizendo aí que os Yahudim tudo é negão, crioulo, né? E que aqueles que estão lá não são Yahudim, estão metendo pau, né? A escritura diz, aquele que abençoar, né? Entendeu? A Yahushua, entendeu agora? A Jerusalém, né? A Israel será abençoado, mas aquele que amaldiçoar, eita, que o fogo já está perseguindo ele.
Entendeu agora? O fogo para queimar a língua dele e dela. Não é que fica falando besteira. Então o assunto dele é: são negros, será? Né? Ou tem todas as cores? O que é que você acha? A mudança de cor, o cleiro, ele tem que ser só branco, só amarelo, só da orelha grande feita minha? Né? Como é que é? Só os grandes, eu sou descendente de gigante, né? Quem tem 2 metros, 2 metros e 10, 2 metros e 15. O que é que você acha? O que é que você acha? E as tribos? Né? E as tribos? Será que só é negão mesmo? Negão, meus amigos escurinho, que eu gosto muito, né? Será que é negro mesmo? Né? Como todo mundo está dizendo aí, as tribos é real ou é uma farsa? Esses que estão lá, os louvores que nós louvamos aqui, será que é uma farsa mesmo, como estão dizendo? Se prepare aí, prepare o chazinho de camomila, vá correr no fogão, esquente e bote pertinho de você, tá certo? O chazinho de camomila, tá certo? Porque aqui não vai ter mais não. Se tiver mentira, safadeza, faísca, fumaça e foguinho entra em ação, tá certo? Ok? Vamos lá, presta bem atenção. Vamos entrar na etimologia do termo hebreu. Hebreu, né? Como muita gente diz aí. Olha, Yahudi não é hebreu, não é Yahudi e tal. Vamos lá, presta bem atenção. Os antigos hebreus, etnônimo, possivelmente oriundo do termo hebraico Eber. Você já ouviu falar quem é Eber? Ou o que significa Eber? Tá? Transliterado vindo do Iverim, que é o hebraico, o hebraico antigo, significa povo que está do outro lado, que estava do lado de lá, do rio, do Eufrates, entendendo? Do outro lado do rio, isto é Eber. Foram um povo semítico da religião do Levante, localizado no Oriente Médio. O etnônimo também foi utilizado a partir do período romano para se referir aos termos judeus, um grupo étnico de ascendência hebraica. Olha, não pense que a língua hebraica, quem está ensinando isso daí já vai levar lapada. A língua hebraica não é a primeira língua existente na Terra. A língua hebraica, ela veio depois, tá certo? Dos acabianos, entendeu? Dos sumerianos, que veio a língua hebraica, entendeu? Sendo que foi a língua escolhida pelo Altíssimo a falar a sua palavra, a ajudar a um povo que precisava de conhecimento, tá certo? Foi uma escolha do Altíssimo. Então o hebraico não é a língua oficial mundial, tá? Tá certo? Preste bem atenção, vamos lá. Acredita-se que originalmente os hebreus chamavam a si mesmo de israelitas, não é? Embora esse termo tenha caído em desuso após a segunda metade do século X ACV, antes do Cristo Velho, certo? Os hebreus falavam a língua semítica da família relacionada com Canaã, que chamam de Canané, a qual se referiam pelo nome de língua de Canaã, muito conhecida, como está lá escrito em Isaías 19:18. Mas os hebreus não falavam cananeu, certo? Havia um relacionamento, mas não era cananeu, era Iverim, tá? A qual se referiam pelo nome de língua, né? Isaías 19:18 e Oxiar 19:18. Esse povo apagado pela grandeza de estados muito maiores, tecnologicamente avançados e mais importantes politicamente, certo? Foi responsável, contudo, pela composição de alguns escritos, ou chamados livros, que compõem a tal Bíblia, não é? Obra considerada limpa, sagrada, não é? Por religiões orientais e ocidentais. Isso aqui está se falando dos relatos dos escritos do povo, que não tem nada a ver com NT e nem com Brit Radachá, tá certo? O Novo Testamento, tá certo?
Quem estiver pensando assim, só vai na massa. Olha. Tá certo? Então vamos lá. Presta bem atenção. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar a um único Altíssimo, certo? Professar um único e poderoso que criou todas as coisas. Por quê? Porque naquela época, há muitos anos atrás, tempos atrás, existia o politeísmo, não é? Veja que Abraão, nós estamos aqui para falar a verdade. Abraão, né, quando foi chamado, não é, pelo Altíssimo, ele vivia numa terra de Ur. E toda a família dele era politeísta. E também ele, tá certo? Adorava ídolos, a vários deuses. Mas o Eterno assim o chamou, o tocou, e ele se desligou do politeísmo para unicamente adorar a um único Altíssimo. Certo? Então vamos lá. O nome hebreu, do hebraico virim, que significa o povo do outro lado do rio. O livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 10, a partir do versículo 21, diz que Noé, gerou a Sem, este gerou a Arfaxad, que gerou a Salá, que gerou Eber, tá? Este gerou a Peleque, que gerou a Reu, que gerou a Serug, que gerou a Naor, que gerou Terá, que então gerou a Abraão, que significa pai exaltado a muitos, Avram, mas que mais tarde o seu nome foi mudado para Avraham, que significa pai de muitas nações, sendo este considerado hoje, até hoje, o patriarca do povo hebreu, do povo de Israel, tá? Os desafios referentes à escrita da história dos antigos hebreus são, em primeiro lugar, desafios historiográficos, né? Questões tais que os tratamentos das fontes, a natureza das fontes, a maneira de interpretar os dados e as concepções inerentes ao processo de redação dessa história são as mais discutidas recentemente. As fontes para a história do antigo hebreu, por exemplo, são as mais diversas possíveis. Documentos escritos, né? A escrita, ou a Bíblia, como chamam, sendo de longe a fonte mais rica de informação escrita, embora não a única, tá? Porque o que está escrito biblicamente, escrituralmente, né, em um livro, não se tem todos os reais relatos, tá certo? O que houve da antiguidade. Porque se fosse botar aqui tudo do que houve, imagine como seria este livro ou o tamanho deste livro, né? Dos relatos, né? Conforme foi efetuado e que aconteceu. Então vamos lá. As fontes para a história dos antigos hebreus, por exemplo, são as mais diversas. Na Bíblia, de longe, é a fonte mais rica de informação escrita, embora não a única. Como existe a epigrafia, iconografia, arqueologia e línguas, e etc. Ok? Tudo isso tem que estar envolvido nos relatos escriturais. Que coisa na Bíblia não está. Entenderam? Por isso que muita gente hoje está batendo a cabeça, entrando, né, nos capítulos e versículos isolados, em uma mal tradução no português, e começam a agir de maneira errônea, sem conhecimento e até agredindo ao Altíssimo. Entenderam? Vamos lá. As fontes para a história, tradicionalmente a história dos hebreus antigos foi, em alguns meios ainda recontada a partir de uns viés unicamente bíblicos, mais ou menos crítico, seguindo o modelo dos patriarcas, escravidão no Egito, no Êxodo, Shemot, conquista, império, exílio, né, relacionados. Essa prática está associada a perspectivas religiosas e uma concepção de história
típica do princípio do século XIX, na qual o documento escrito era considerado mais relevante que outras fontes. Sob esta perspectiva teórica, a cultura material era empregada como mero instrumento ilustrativo. As demais, nessa época, as interpretações dos dados assumiam fontes conotações nacionais e políticas, uma vez que a institucionalização, da história estava estreitamente vinculado ao processo de organização de identidades nacionais, tá certo? Por seguinte, muitas de organização de identidades nacionais, por conseguinte, muitas interpretações das histórias hebraicas incorporaram elementos anacrônicos do nacionalismo judaico. Diversas escolas historiográficas surgidas desde o fim do século XIX até o começo do século XXI, como análise, contribuíram para redefinir essas práticas, focando em fatores sociais, econômicos, demográficos, culturais e etc. E utilizando novos métodos e novos documentos. Presta atenção. Tá certo? Vamos lá. Adicionalmente, a história dos hebreus antigos foi, e em alguns meios ainda é, recontada a partir do viés. Vamos lá. Ademais, nessa época, as interpretações dos dados assumiram fortes conotações nacionais e políticas, uma vez que a institucionalização da história estava estreitamente vinculada ao processo de organização de identidades nacionais. Por conseguinte, muitas interpretações da história hebraica incorporaram elementos anacrônicos. Vamos lá. Diversas escolas historiográficas surgidas desde o final do 19 ao 21, exerceram essas escritas. De acordo com os relatos bíblicos, o pacto realizado entre hebreus e o seu Altíssimo no Sinai impôs alguns deveres aos homens ligados ao culto de sua deidade. Assim como muitos povos no Oriente Próximo, os hebreus acreditavam que os nomes revelassem a natureza intrínseca de indivíduos, e de deuses. Essa concepção de mundo explica a proibição da vocalização do nome do Altíssimo em alguns livros das leis. Por intermédio de Moisés, os hebreus renovaram um pacto com o Altíssimo, com Deus, como chamam, iniciado no período dos patriarcas, e prometeram cumprir suas leis em troca de proteção. Os historiadores, e muitos, apontam para esse pacto como uma representação dos acordos políticos de vassalagem no Oriente Próximo Antigo. As ordens do Altíssimo, de Alvo, como chama erroneamente de Yahvé, ou Jeová, ou Javé, são formuladas na forma de 10 mandamentos, erroneamente, tá certo? A Bíblia hebraica traz duas versões dessas ordens, que estaria em Êxodo 21 a 17 e Joamote e Adavarim, Deuteronômio 5 de 6 a 21. Um dos exemplos da transformação dessas leis ao longo do tempo é a obrigação do Shabat, que chama o Shabat e muitos chamam erroneamente de sábado, associado ao descanso do sétimo dia do Êxodo, de Joamote 28:11, enquanto em Deuteronômio, Adavarim 5, 12 a 15. O mandamento é vinculado ao episódio da fuga do Egito. Agora nós vamos falar, isso aqui é uma breve explicação dos hebreus, de uma certa situação, e vocês tenham paciência, porque nós temos que realmente relatar isso aí, para que haja um entendimento e a gente chegar no assunto principal, ok? Tá certo? Shalom para Giovanni, agora, pediu, mandou, ok? Vamos lá. Vamos falar de duas situações que muitos hoje, no dia de hoje,
e até pessoas que me caluniam, dizendo que eu me vendi ao sionismo, né, que eu me vendi aos Illuminatis, né, e que eu, entendeu, sou um judeu sefaradita. Eita! Olha, tem muita gente me acusando disso aí. E será que essa pessoa sabe o que é sionismo? Muitos pensam que o sionismo é uma coisa de hoje, ou quando Israel foi estabelecido o Estado, não é? Mas vamos falar na antiguidade, para que esses cabeças duras, esses que só têm falácias, que só falam besteira, que não estudam e que não têm humildade para aprender, porque uma das maiores bênçãos que o Eterno concede ao homem, entendeu? De ele assim provar do Altíssimo e conhecer verdadeiramente a ele, é ter humildade para aprender, entendeu? Então muitos desses cabeça dura aí do Face, de net, né, ficam caluniando as pessoas sem saber nem o que estão dizendo, nem as palavras da sua boca eles sabem, tá? E ficam em livros que estão relacionados ao cristianismo, né? Porque o cristianismo, qual é a função do cristianismo? É continuar matando os Yahudins, é continuar desfalecendo a teoria histórica do primeiro povo, aonde o Altíssimo se relacionou primeiramente. O cristianismo foi formado para agredir o Torá e o Tanakh. O cristianismo foi formado, não é, junto com o messianismo, porque muitas pessoas pensam que saiu do cristianismo, está no messianismo, está lá na frente do cristianismo. Não, né? Está lá junto os primos, ó. O priminho mais novo e o priminho mais velho. Aqui, ó. Tá certo? Então esse povo pensa, tá entendendo? Que o Torá e o Tanakh é uma falácia, é uma invenção, e que a verdade é o Salvador deles. O Salvador Jesus, o Salvador Yeshua, o Salvador Yahushua, o Salvador dos Yahushá, do arrebatamento, né? O Salvador, não é? dos Yoroshu e etc. Então, o cristianismo ainda está envolvido nesses da internet, que estão correndo como loucos e loucas atrás do Deus homem, atrás do Salvador. E a função do cristianismo, o erguimento do cristianismo, que foi através de Roma e do salafrário Messias, não importa o nome que você botar ali, foi para agredir o povo. Se você ler a história do povo Yahudim, do povo judeu, você vai ver que este povo, tá certo, sofrera e muito, desde a antiguidade, com relacionamento diante do Altíssimo, para que houvesse uma aprendizagem. Olha que esse povo, milhões deles morreram. Foi um povo que sofreu e muito, e que ainda sofre, sabe com quê? Sabe qual é o sofrimento hoje dos Yahudins? Eu vou dizer para você. É um povo chamado cristão. É um povo chamado do islamismo. Entendeu? É um povo que está relacionado à religião, às interpolações e às ideias, às formações das ideias, a formação do eu humano, do pensar do copista, do pensar da ideologia dos pais da igreja. Deixa eu dar logo uma mascotada boa. Eita! Certo? Porque é através desses que o povo Yahudim ainda sofre. Veja que quando está se provando diante do Torá e do Tanakh que o povo é real e que o Altíssimo se mostrou a esse povo, aí o cristianismo se levanta e o messianismo. Agora, no tempo de hoje, na nossa geração, né? Agora afunilando, derrubando, certo, o povo Yahudim e a sua história, ou tentando derrubar.
para que nós, como goim, estrangeiro, para quem não sabe, goim é estrangeiro do hebraico, tá? Que está fora de Al-Roshalã, de Jerusalém, entendeu? Que é conhecido como gentio do grego, mas de gentio não tem nada, né? Povo cristão de gentio, de bom, é difícil, porque são muitos deles, eu não estou falando todos, porque muitos estão, não é, seguindo a cabeça dura dos seus líderes, não é? Que estão se empenhando a ganhar muito dinheiro, né? A expandir a sua igreja, denominação, título denominacional, e os seus dogmas aí inventados, seguindo, dizem ele, a Messias salafrário e também a Paulo salafrário, não é? Então, para eles existem dois Messias: o salafrário mentiroso, filho de Deus, e o salafrário Paulo, tá certo? Peraí, eita, tá certo? Então presta bem atenção. Então o povo continua sendo morto, ou tentando matar os verdadeiros Yahudim, não é? Então nós vamos saber agora o que é o sionismo, porque eu quero calar a boca dessas pessoas que estão ensinando erroneamente as pessoas, as leigas que não sabem de nada, entendeu agora? Porque comigo aqui não tem beijinho não, comigo aqui é ou não é, tá certo? Se nós formos passar a mãozinha na cabeça do erro, nós estaremos mais errados do que eles, entendeu? Então eu não passo, mas também eu não quero agredir a pessoa de ninguém, mas nós estamos falando da realidade histórica, da realidade que a religião cristã está tentando ocultar do nosso povo. A religião cristã está tentando ocultar as veracidades escriturais, tá entendendo? E eu, como um cidadão em primeiro lugar e um servo do Altíssimo, não posso ficar calado diante do meu povo, entendeu? Das pessoas que foram enganadas, tá entendendo? E muitas que ainda estão sendo enganadas. Então vamos falar do sionismo, tá certo? O sionismo antigo já existia. Olha, em hebraico, sionismo, ele vem da palavra tessionut, e é um movimento politicamente na época e que defende o direito à autodeterminação do povo Yahudim e a existência, tá entendendo, de um Estado nacional Yahudim, independente, soberano, território, onde historicamente existiu o antigo reino de Al-Shorud de Israel, Eretz Israel, entendeu agora? Tá certo? Então não tem nada a ver sionismo, negócio de satanás, capeta, de satanismo, só se for aqui na cabeça de faísca, pro mato e pouquinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá certo? Presta bem atenção. O sionismo é também chamado de nacionalismo judaico. Historicamente propõe a erradicação da diáspora judaica com o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. O movimento defende a manutenção da identidade Yahudim, judaica, opondo-se à assimilação dos Yahudim, judeus, pelas sociedades dos países em que viviam, ou aqueles que ainda estão. Por isso que a Escritura relata, tá entendendo? Escute bem para que você preste bem atenção. A Escritura relata que todos os povos voltarão para Israel, para Eretz Israel. Todos os Yahudins, os que já estiverem lá, tá entendendo? Os que estiverem em mistura, tá entendendo? Os que estão se passando por Yahudim, que estarão lá, vão ter que realmente se converter. E os que estiverem fora voltarão. Ah, vamos chegar lá, aonde eu quero. Tá sentindo aí onde é que a gente vai chegar? Ah, eu quero ver se da internet aí me refutar com conversa fiada e com site de gente que nem se mostra a cara, entendeu?
E o povo fica comendo, entendeu? Gato por lebre, migalha de Roma. Vamos lá. O sionismo surgiu, presta bem atenção. O sionismo surgiu, o sionismo moderno, no século XIX, na Europa Central. E isso, o sionismo, já existia no tempo de Davi. Tá bom, cabeça dura? Presta bem atenção aí, você que está falando besteira aí na internet. Já existia. Ah, peraí. Se já existia com o rei Davi, então ele era também salafrário, era mentiroso, era Illuminati, era tudo, né? Aqui, ó, é aqui, Illuminati aqui. Olha o Illuminati aqui, o Illuminati. Tá certo, o Illuminati? Tá? Cuidado para não ser arrebatado hoje, viu? Ainda vai até meia-noite. Será que vai ser arrebatado até 11h59? Você? Viu? Vamos ver quem é Illuminati. Vamos lá. Então, na Europa Central e Oriental, como movimento de revitalização nacional, e logo foi associado pela maioria dos seus líderes à colonização da Palestina. Olha, segundo o pensamento sionista moderno hoje, né, a Palestina foi ocupada por estranhos desde a criação do Estado de Israel. O movimento sionista continua a defender o Estado Yahudi, judeu, denunciando as ameaças e a sua permanência, a sua segurança. Tá? Em uma acepção menos comum, o termo pode também se referir ao sionismo cultural proposto por Ahad Ahan e ao apoio político dado ao Estado de Israel por não-judeus, tal como no sionismo, até cristão, tá certo? Os críticos do sionismo o consideram como um movimento colonialista ou racista, que é mentira, tá certo? Só botei aqui para você entender aqui. Olha. Ei, tá certo? Porque o povo, muitos dizem aí que os Yahudis são racistas. Não, racistas são os cristãos. Os cristãos são racistas. Pode observar. Mas os Yahudis não. Tá certo? Presta lá. Os críticos do sionismo consideram o movimento colonista e racista. Os sionistas rebatem essas críticas, identificando o antisionismo com o antissemitismo. Tá certo? Vamos lá. O termo real sionista vem de Tzion, em hebraico, que quer dizer elevado. Ó pra aí. Se você, eu sem vergonha me chama de sionista, não sabe nem o que está me dizendo, mas sionista vem de Tzion, que é aquilo que está elevado. Ó, que bênção, né? Que bênção vocês estão me chamando de sionista aí, ó. Elevado. O conhecimento está muito mais elevado do que as suas falácias, tá mesmo? Sabe por quê? Porque eu sempre me dediquei e o Altíssimo me abençoou. E eu consegui chegar até hoje aqui por causa dele e dos meus esforços. E porque dentro de mim ainda existia aquela palavra humildade, que em muitos homens aí da internet não tem. São um monte, né, de javali bravo, bruto, touro, né? Tá certo? Entendeu? Ignorantes, tá certo? Que não tem humildade. São pessoas que estão religiosamente, entendeu? Fechada, como tivesse enrolado, feito uma múmia, e só enxergam aquilo. Vamos lá. Muitos ainda dizem que os verdadeiros remanescentes, não é, perderam o favor imerecido. E qual é o favor imerecido? Que eu já expliquei aqui em outros estudos. A Torá, os ensinamentos da Torá. Este é o maior favor imerecido. E não do salafrário Jesus, é onde eles estão correndo. Entendeu agora? No livro de Yoshiar, Isaías, o nome Tzion, não é? Primeiro, aliás, amado, durante o reinado de Davi,
Sião, como chamam erroneamente, se tornou um sinônimo de Jerusalém, ou a terra de Israel. Em muitas passagens escriturais, chamadas bíblicas, os israelitas são chamados de filhos ou filhas de Sião, do elevado, daquilo que é elevado. E já pensou a pessoa te chamar de sionista? De Sião, porque tu é elevado, porque pelo Altíssimo, tu és abençoado pelo Altíssimo, entendeu? Agora, os cabeça dura, os messiânicos, os seguidores de Messias que não entendem nada do assunto, ficam falando conversa para boi dormir e roncar bem alto, tá entendendo? Vamos lá. No livro de Oxal, de Isaías, o nome de Sião figura diversas vezes como equivalente para todo aquele que crê no Altíssimo de Israel. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém, Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Entendeu, amados? Está lá em Oxal 62, 1. Tá. Agora, o chamado sionismo moderno, né, e articulado da Europa Central e Leste europeu, que viviam sob a pressão, né, das perseguições e massacres sistemáticos provocados pelo antissemitismo crônico destas regiões. O que quer dizer? O povo teve que se infiltrar na Alemanha, o povo teve que se infiltrar na Europa, em vários países, porque existia, já desde os tempos antigos, os antissemitas. Quem era o antissemita? O que é um antissemita? É aquele que é contra o semita, contra o povo escolhido, contra o Yahudim, contra o judeu. Então, era chamado de antissemita. Os adoradores do cristianismo, que chamam o tal Martim Lutero de pai da igreja, ele era um antissemita, um salafrário, safado. Entendeu agora? Esse Martim Lutero, em seus dizeres, eu tenho aqui as documentações, que ele disse que o povo que adorava o Altíssimo queimasse no inferno. E ele estava se relacionando aos Yahudins, que criam no Altíssimo, mas não queria jamais ou aderir a adorações a ídolos desde aquela época. E Roma foi a protagonista, os romanos, do lançar, né, do Salvador, Salafrário, Messias do Novo Testamento. Entendeu? Então, o povo vivia sido tratado pelos europeus como antissemitas. Vocês observam o que foi Martim Lutero plantou, Hitler colheu. O que foi que Hitler fez com o povo Yahudim? Matou milhares deles. Assim mesmo era Lutero. Entendeu? A situação era caótica, mano, do sofrimento deste povo. Vamos lá. Vamos prestar atenção. No século XIX, foi uma época de irrupções nacionalistas em todo o mundo. Gregos, italianos, poloneses, alemães e sul-americanos, entre outros, estabeleceram, entendeu, seus movimentos nacionais em busca da singularidade política, ética e cultural. Seguindo esses modelos, o sionismo foi a mais recente dos processos de renascença nacional a despertar na Europa. Então, o sionismo, desde a antiguidade de Davi até o sionismo moderno, estão ou foram, né, muitos para a área europeia dos Yahudins, para poder mostrar a realidade histórica deste povo, para estarem em harmonia com o povo ocidental, com o povo europeu. Entendeu? Então a função do sionismo foi isso. Desde os tempos antigos dos reis, dos ungidos, que eram reis, sacerdotes, políticos e homens de guerra, que eu sempre falo isso, que não tem nada de ungido Salvador, Messias Salvador ali, são homens que foram separados em cada época diferente para um relato diferente, amando do Altíssimo Todo-Poderoso, entendeu? Amando de Alro, o inefável. E aí cada um tinha uma função em cada época.
Cada época, amado, nós temos que entender, foram épocas diferentes, em situações diferentes, e usado homens diferentes. Foi assim e é assim que o Altíssimo está fazendo hoje aqui. Entendeu? Como foi no passado, o Altíssimo hoje está fazendo para dar libertação e dar entendimento ao povo que está enrolado em religião, em dogmas humanos. Está entendendo? Eu não estou aqui com uma simples brincadeira com os mascotes, que eu já disse e repito, só quem pode ficar nervoso aqui são eles. Eu não fico nervoso, mas eu não posso calar a minha boca, porque eu não sou hipócrita. Entendeu agora? E eu seria um grande hipócrita se eu ficasse afirmando que Messias veio, seja qual o nome seja, podia ser até o Zé Buchudo Salva, Zé Buchudo Chua. Entendeu agora? Zé Cabeção Chua, seja quem for. Entendeu agora? Estaria enganando a mim mesmo, a familiares, a vizinhos, a amigos, né? A colegas e a você aí da internet. Estaria perdendo meu tempo. Que coisa grande eu iria fazer? O quê? Nada. Zero à esquerda. Então, eu não estou aqui com brincadeira. O assunto é sério. Mas quando tem que entrar faísca e fumaça, é para alertar. Porque quando você não escuta bem, ou não entende, aí faísca e fumaça faz você entender. Na lapada. Entendeu agora? Entendeu? Vamos lá. Ó. Vamos lá mais à frente. O uso do termo sionismo surge durante o debate público realizado na cidade de Viena, o sionismo moderno. Na noite de 23 de janeiro de 1892, e foi cunhado por Nathan Birnbaum, um escritor yahudi judeu, local que, fundada em 1885, a revista Selbstbestimmungsempation, né? Autodeterminação. No entanto, considera-se que o pai do sionismo tenha sido, no modernismo, né, o jornalista e escritor austríaco Theodor Herzl, autor do livro de Judestaat, o Estado Judeu, o judaico. Tá certo? Vamos lá, mais à frente. Procedente do sionismo. São considerados precursores do sionismo ou proto-sionistas alguns pensadores e religiosos yahudim judeus que expressaram em obras escritas o desejo ancestral do povo judeu de retornar às suas raízes históricas através da volta para a sua terra de origem. Por outro lado, o nacionalismo judaico é considerado como uma decorrência direta dos diversos movimentos nacionalistas que surgiram no Ocidente a partir do iluminismo, da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Então deixa bem claro que com a entronização dos povos, não é, nos países europeus, começou a este povo da Europa a ter um possível entendimento do que era os Yahudins, do que era o povo, a quem eles adoravam. Vocês estão entendendo? E não foi fácil. Tá? Vamos passar aqui e vamos falar um pouco, não é, da questão. Falamos um pouco do sionismo, do que era, para os cabeçaduras saber o que é. E vamos falar agora o que é um sefaradita. Tá certo? Aonde que é uma divisão judaica. Ele é uma divisão, mas eles são Yahudim também. Tá? Vamos lá. Em hebraico, sefaraditas vem do termo sefarit, no plural sefaradim. É o termo usado para referir aos descendentes dos Yahudins originários de Portugal e Espanha. Olha, já está no Ocidente, Europa, Ocidente, chegando aí, pertinho. A palavra tem origem na denominação hebraica para designar a Península Ibérica, Sefarad. Utilizam a língua Sefarad
também chamada Yahudim espanhol, judeu espanhol, e o ladino, com língua litúrgica. Existem muitos cabeça dura aí, tá entendendo? Que usam os termos reais, né, daqueles que se saíram, né, de Yerushalayim, Israel, e estão na Europa, e trouxeram uma coisa totalmente atormentada e tortuada, vamos dizer assim, da questão da liturgia, da escrita. Porque o hebraico é hebraico, mas existe o hebraico, o Ivirite, o Sefaradite, da divisão, o ladino e o Yahudi. Quem não sabia, fique sabendo. Quer saber mais? Você vai ter que comprar a apostila, ok? Tá certo? Então, os sefaraditas provavelmente se estabeleceram na Península Ibérica durante as eras das navegações fenícias, tá? Dos fenícios, antigo, né? Antigo. Embora sua presença só possa ser atestada quando veio o surgimento do Império Romano. Sobrevivem à cristianização, olha, vê, invasão visigótica e moura, mas começaram a sucumbir na fase final da Reconquista. Entendeu? Presta bem atenção. Os judeus fugiram das perseguições que lhes foram movidas na Península Ibérica, na Inquisição Espanhola, em 1478 a 1800, entendeu? 1834, dirigindo-se a vários outros territórios. Uma grande parte fugiu para norte da África. Vamos chegar lá, viu? Aonde viveram durante séculos. Milhares de refugiaram no Novo Mundo, principalmente no Brasil, tá? Onde foi construída as primeiras sinagogas nas Américas, a Carral Zur, Israel. Também no México, onde nos dias atuais se concentram milhares de descendentes dos Yahudis conhecidos como marranos. Só a diferença para onde eles foram, que foram cogitados em nomes diferentes, mas são Yahudins. Os sefaraditas são divididos hoje em ocidentais e orientais. Claro, os ocidentais são chamados judeus da nação portuguesa, enquanto os orientais são os sefaraditas que viveram no Império Otomano. Com o advento do sionismo, aquilo que nós relatamos e explicamos, e particularmente após a crise árabe-israelense de 1967, muitos dos Yahudins que viviam em países árabes fugiram a Israel para escaparem das perseguições consecutivas ao conflito que existia na localidade, onde formam hoje um importante segmento da população com uma tradição cultural diferente dos outros, Akenazes, os da Alemanha ou do leste europeu, Europa Oriental. Tá certo? Por isso o termo sefaradita é frequentemente usado em Israel hoje para referir os judeus oriundos do norte da África. Vamos lá. Entretanto, é um erro referir-se genericamente a todos os judeus norte-africanos e dos países árabes como sefaradim. Os judeus mais antigos destes países são chamados de Mizraim ou Mizrak, o Oriente, ou seja, orientais. Houve importantes comunidades sefaraditas nos países árabes, quase sempre conflitivas com a comunidade autóctone, sobretudo no Egito, Tunísia e na Síria. São judeus hispânicos que quase sempre se opõem a Cabalá sefaradita e mantêm um serviço religioso bem disciplinado e de melodias suaves. O rito ocidental é conhecido como espanhol-português. Os sefaraditas foram responsáveis por boa parte do desenvolvimento da Cabalá medieval, e muitos rabinos sefaraditas escreveram importantes tratados judaicos que são usados até hoje em tratados em estudos importantes. Então presta bem atenção.
falamos o que é sionismo, falamos o que é um sefaradita. Não importa o nome existente dos Akenazes, da sua introdução, dos sefaraditas, né? Dos que foram para Portugal, os que estavam na Alemanha, que saíram da cidade e imigraram, porque isso já era a profecia do Altíssimo, como relata o Tanakh, que eles seriam espalhados, e na Torá também, eles foram espalhados, tá? Presta bem atenção. O que eu quero relatar sobre isso é agora onde nós vamos entrar no principal do bolo. Hoje vai demorar mais um pouquinho, aguenta aí. Toma aí um açaizinho, tá? Vai demorar mais um pouquinho, não faz questão não. Tá certo? Você tá apressado, vai para algum canto. Hoje é estudo teórico para que você aprenda e lapada de mascote também. Mas tenha calma, tá certo? Tenha calma. É agora onde nós vamos chegar, nas tribos. Tudo isso nós falamos pós-tribos, para você ter um entendimento e ficar. E agora? Os Akenazes, sefaraditas, o que foi para Portugal e o que está no Brasil. E aí? Existem milhares de pessoas que são descendentes de Arrudim brasileiro e não sabem, e estão detonando a própria descendência deles e eles não sabem. Um bando de salafrário que não estudam, e eu estou aqui para abençoar esse salafrário, para ele saber que ele é brasileiro. Ele não foi feito para ser cristão, não. Ele é descendente de Arrudim. 80% do povo brasileiro é descendente de Arrudim. Bando de cabeça dura, preste bem atenção. Você que vive correndo atrás de Messias, tá certo? De Deus homem. Você quer saber? Você é descendente de Arrudim. Para calar sua boca, seu salafrário. Entendeu agora? Preste bem atenção. Líderes religiosos que estão metendo pau nos Arrudim. Muitos são descendentes, mas não têm coragem porque aderiram ao cristianismo pagão de Martim Lutero e de Eusébio Ariano Paulino, o popular Jerônimo, e dos pais da igreja. Porque são um bando de salafrário que estão fazendo Roma crescer através do Messias salafrário inventado, entendeu? Pelo paganismo. Tá? Agora nós vamos entrar nas tribos. As tribos, as tribais, as unidades tribais, as unidades patriarcais. Vamos lá agora voltar lá para o início do antigo povo de Israel. Tá certo? E que de acordo com a tradição teriam se organizado nas 12 tribos. Não é? Você já ouviu falar nas 12 tribos? Tem. Ah, nessas 12 tribos tem tribo cristão, tem tribo islâmico, tem tribo budista? Tem não? Tem aqui, ó. Olha. Tem não. Vamos lá. Dos filhos de Jacó, neto de Abraão. Lembre-se que Abraão, ele teve o filho como primogênito, diante da promessa do Altíssimo, mas ele não teve um só, ele teve 2. Aí você está dizendo, e onde é que está isso? Está lá na história. Abraão, ele deitou com a sua empregada, não foi? Com a egípcia? Foi? E não era aquele que era mais novo, que é chamado de primogênito, era? É? Ou mais velho? Quem é quem? E se teve Ismael, antes, né? Antes de ter o escolhido, como é falado, né? E aí Ismael, que é a descendência árabe,
Presta bem atenção, porque o negócio é muito profundo, viu? Os árabes, para você, o que é que você acha? É pagão? É um povo pagão? Feitos que adoram Jesus, feitos que adoram Buda, Maomé, E aí, o que é que você acha? Será? Os árabes são povo do Altíssimo também. E ainda afirmado, presta bem atenção, e ainda afirmado pelo próprio Altíssimo que a descendência de Ismael seria próspera. Próspera. Será que você já viu algum árabe pobre mendigando pão? Será que o povo árabe não é um povo também escolhido do Altíssimo? Não é um Yahudim? O que é que você acha? Diga aí pra mim. O povo árabe também é povo do Altíssimo e é povo escolhido. Saiba disso. Eu não estou falando daqueles que são radicais, que estabeleceram situações novas, decretos novos. São os antigos, entendeu? Que mesmo chamando, entendeu, o Altíssimo de Alá, entendeu, na sua língua, ele reconhece como o único Altíssimo. E esse único Altíssimo, tá certo? É o Altíssimo que eu e você adora. E é um povo escolhido também. Mas vamos lá, senão a gente vai passar 3 horas aqui. As tribos de Israel foram 12. 12 tribos teriam o nome de 10 filhos de Alcaf, de Jacó. Tá? As outras 2 tribos restantes receberam os nomes dos filhos de José e José, abençoados por Alcaf, Jacó, como seus próprios filhos. Tá certo? Tem sim Oliveira. Oliveira é descendente de Arrudim, meu amado. Tá? Vamos lá. Os nomes das tribos são Ruben, Simeão, Simão, Levi, Yahudá, Judá, Zebulon, Yotzacat, Isaac, Dan, Gad, Asher, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Apesar desta suposta 12 tribos não teriam sido sempre aliadas, o que faria manifesto na cisão do reino após a morte do rei Salomão. Com a extinção do reino de Israel, ao norte, as 10 tribos desapareceriam exiladas por Seshanequerib, rei da Síria. Chamam de Assuero, As outras tribos restantes, Yahudá, Benjamim e Levi, entendeu? Constituíram o que hoje chama-se de Yahudim, chamado de judeus, erroneamente pelas traduções. Yahudá, Benjamim e Levi. Essas 3 tribos estão lá em Al-Rushalã, em Jerusalém, em Israel. Entendeu agora? Ou como você queira, Yal-Shoru. Entendeu? Estão lá. Constituíram o que é hoje o povo Yahudi. E serviria da base para a sua divisão comunitária. Israel, Shoru, Levi e os Kohen. Está lá. Quem diz que o povo de lá não é Yahudim, tá entendendo? Está se contradizendo por não saber história e está entrando em vídeos e em sites sem conhecer ninguém, por ocasiões de pessoas e de brasileiros que eu sei, entendeu? Agora eu sei porque eu sou detetive, eu sou especialista nisso, tá certo?
que tem muitos aí que estão fazendo vídeos em inglês, site em inglês, formalizando os pensamentos e lançando, tá entendendo? Na internet, e muita gente entrando em contradição e aí amaldiçoando ao povo que está lá, dizendo que não é povo. Então, por causa disso aqui vai levar é mascotar. Olha, eita! Entendeu? Presta bem atenção. Vamos lá. As tribos que muitos dizem, né? Entendeu? As 12 tribos, levando em consideração que os filhos de José, Manassés e Efraim, que foram considerados parte das tribos de Israel, ficando no lugar de Levi e José na posse de terras, por seu avô Elcaf, Jacó, considerá-los como seus próprios filhos, formando assim as 12 tribos de Israel. Tá certo? Então muitas pessoas estão dizendo aí que as tribos, as demais, que se espalharam, né, ou que realmente os verdadeiros Yahudins, ou hebreus, tá? Ou hebreus, que era, na escritura ela fala de israelita, de hebreu, né? A questão do termo hebreu foi posta erroneamente como um povo declinado, como um povo, não é, que recebiam ordens como escravo. Era um povo Yahudim também, tá? Então essas outras tribos, como nós falamos que no tempo lá da Babilônia, as tribos existentes, ficaram 3 tribos do outro lado do rio de Éber, entendeu agora? E as outras tribos ficaram do lado da Babilônia. E foram essas tribos, por estarem na Babilônia, que houve os declínios e as infiltrações de povos. Muitas pessoas podem dizer, as tribos ninguém sabe onde estão. Eu vou dizer para você onde estão, tá? Se prepare, viu, o lombo, tá? Então, as tribos, elas estão bem vivas. E elas vão ser reunidas, entendeu? Pelo atual governo de Israel. Já se tem um documento lá, para quem não sabe, que Benjamin Netanyahu, louvado seja o nome do Altíssimo, já está promovendo em reuniões com todas as classes rabínicas para buscar as tribos que estão espalhadas no mundo inteiro. Então, os Yahudins, verdadeiros hebreus, são todos aqueles que estiveram juntos, mesmo não em vivência nas suas tendas, nos seus territórios, eram Yahudins, eram irmãos, tá certo? As tribos nos mostram algo importante, como o povo que é brasileiro, vamos falar de nós, brasileiro, não é? Tá certo? Que no Nordeste tem um linguajar, no Rio de Janeiro tem outro, não é? E que em Minas Gerais tem outro. Era assim as tribos. É um único povo, mas existia uma alimentação diferenciada, um certo linguajar diferenciado, mas eram Yahudins, eram irmãos, como todo o povo brasileiro. Ainda tem muita gente, né, de alguns estados, né, que vivem metendo um pau no outro, né? Mete o pau no povo nordestino, mete o pau no povo do sul, do Rio Grande do Sul, mete o pau no povo do Rio, não é verdade? E isso é errado, né? Isso daí é uma coisa muito errada que está acontecendo ultimamente, né? Esses salafrários que fazem isso, né? Então essas tribos, né, elas se locomoveram, não é, com o exílio, após exílio, e foram espalhadas.
essas tribos espalhadas por muitos cidadãos aí que estão dizendo que os verdadeiros Yahudins hebreus são negros, certo? Só se for aqui na cabeça de faísca, fumaça e foguinho. Aqui, olha, certo? Porque os Yahudins, eles não têm cor, não têm tamanho, tá certo? E até os seus linguajares eram diferentes nas épocas passadas. Como o nosso povo aqui é. Prestem bem atenção. Agora, o que eu estou afirmando aqui é que os nossos amados negros não são Yahudins puros, também são descendentes, porque o povo Yahudim se locomoveu para a Europa, como nós falamos aqui. E existe Yahudins com os que está o linguajar dos índios. Você já ouviu falar no linguajar dos índios? Eles têm descendência Yahudim. Você vai ver o povo de Israel buscar índio, tá? Se prepare. Você vai ver o povo de Israel lá buscar africano. Você se prepare. Você vai ver o povo de Israel lá buscar brasileiro. Você se prepare. Por quê? Pela etnia, pelos dados, né? Os dados feitos, entendeu? Pelo tal DNA, que é feito até em ossada de quem está morto e não tem nem mais cheiro nem nada, só osso. Até nas ossadas se faz DNA para se comprovar, entendeu agora? Para se comprovar se é ou não é descendente. Isso já é existente. Esse povo que está fora, que foram, está aqui conosco. É eu, é você, e você não sabe, salafrário. Você que vive falando besteira aí na internet, você tem descendência Yahudim e está metendo o pau nos seus irmãos, tá certo? A cor do ser humano, por uma evidência histórica, a maioria, claro, 99,9%, era para ser todos eles de uma cor mais amorenada, porque vivem numa área de sol causticante, de sol forte. E aí a pele, não é verdade? A pele dos tempos passados eram mais morenas do que as de hoje, porque as de hoje eles se vestem e ninguém vive andando em deserto, não é verdade? Entendeu agora? Preste bem atenção. Ninguém lá vive andando no deserto, não é? Porque tem as cidades prontas, tem as suas proteções, e o povo Yahudim se firmou em um povo de cor mais clara, existente lá hoje, tá? Mas se você vai para os índios, se você vai para a África, se você vai, né, em qualquer outra situação, ou até mesmo aqui o povo brasileiro, você vai encontrar um povo amorenado do sol, não é verdade? Então esse povo aí, entendeu agora? O povo é tudo Yahudim, meu irmão. É um povo que vai ser juntado, e quem sabe até por Benjamin Netanyahu, entendeu? Preste bem atenção que eu estou lhe dizendo. Já existe essa documentação de buscar as demais tribos. Aleluia! Yahoo! Já existe isso. Agora esse povo brasileiro se passando aí por judeu, se passando, se vestindo, se passando. Olha lá, o que eu estou querendo dizer é o quê? Os messiânicos dos missionários e os que adoram a Jesus, querendo esconder, destruir, guardar a história na realidade, para formalizar este cristianismo falsário e pagão. Tá certo? Presta bem atenção. Faísca, fumaça e foguinho. Começou. Aí eu pergunto a você, ó, você é branco. Na etnia, que quem faz a cor é o Altíssimo, não é você, meu amado. A cor, os glóbulos vermelhos, brancos, que tem na nossa pele, no nosso corpo, é você que faz.
É você que teve autoridade de criar? É. Acontece muitas e muitas vezes de um casal branquinho, ou a mulher mais pegada para um moreninho claro, nasce uma criança mais escurinha. E aí? Como é que fica? Olha, em muitos casos a gente sabe, em certas situações, quando às vezes acontece isso, é filho do urso, né? Do urso, não é? Mas não é etnia dada quimicamente, biologicamente. Pode nascer moreno com branquinho, meu amigo, como branquinho no meio de moreno. Isso não existe. Então, caucasiano, amarelo, esticado, grande, não importa. É Yahudim, Yahudim descendente. E nós, sabe, existem 3 pontos pela química, pela biologia, pela medicina. O ponto 1, 2 e 3. O que significa isso? Da veracidade do DNA. Quando é o ponto 1, é que é legítimo. Quando é o ponto 2, é chegando a ele. E quando é o ponto 3, também chegando ao legítimo. É descendência. Então, nós aqui, você e eu, se você não sabia, você é Yahudim. Você tem descendência Yahudim. O povo foi espalhado pela Europa. O povo foi espalhado a Portugal, a Espanha. Não é as introduções de ensinamentos que eu estou falando de etnia, eu estou falando, entendeu? De DNA, meu amado. O DNA do Altíssimo está em mim, está em você. Do relacionamento com este povo. E foi através desse povo que veio muitos povos. E muitos não sabem. Milhares que estão lá dentro da Igreja Católica Romana, que estão lá nos pés dos santos e das santas, são descendentes de Yahudim e não sabem. Você sabia disso? Sabia não? Fique sabendo. Agora você que vive metendo o pau nos Yahudim, você que vive falando asneira, você que vive falando, dizendo, inventando coisas, né, sem ter estudo e conhecimento, vai pra faísca, fumaça e foguinho. Tá certo? Tome aí, lapada de mascote, não tem jeito mesmo. Então, olha, o primeiro povo, as tribos, que se relacionou com o Altíssimo, presta bem atenção, que se relacionou com o Altíssimo, este povo é vivo, é os nossos irmãos, tá entendendo agora? Quando nós estamos falando isso aqui, já são 22h40, presta bem atenção. Quando nós estamos falando aqui que o nosso povo tem descendência Yahudim, isto é uma bênção do Altíssimo, entendeu? É uma bênção afirmada desde os tempos antigos, e que as próprias tribos se locomoveram para as terras distantes, e essas terras distantes hoje, entendeu agora? Nos trouxe aqui para abençoar e alertar a um povo que está no messianismo desgraçado e de um cristianismo podre, que é o nosso povo brasileiro, que é o povo ocidental, que é o povo que está correndo atrás das idolatrias, das estatuetas, das imagens, entendeu agora? Entendeu? E da maior mentira existente, que é o Novo Testamento, o seu coração, que é esse Messias aí, Jesus e os Chuas existentes. Então, para vocês, dê licença, por gentileza, é mascotar. Olha. Tá certo? Presta bem atenção aí. Existem milhares de pessoas que precisam saber disso. E é eu e você que está com essa responsabilidade, você remanescente. Você que crê no Altíssimo, que Ele é o tudo e todo para você. Você tem que abençoar e mostrar às pessoas. Essas pessoas aí que estão desenganadas, afetadas pelo cristianismo pagão, já quando nascem, já são forçados a ser cristão. Tá certo? É por isso, Márcio, que faísca, fumaça não perdoa
Entendeu? É lapada. Entendeu, meu amigo? É lapada. Então preste bem atenção. Você é abençoado pelo Altíssimo. Nós somos e fazemos parte desse povo. Entendeu agora? Porque quando o povo foi liberado e o Altíssimo permitiu, ele não permitiu? Se ele não quisesse, ele não queria permitir. Mas para que as outras nações viessem saber quem ele fosse, quem ele é. Entendeu, amado? Por isso que nós estamos aqui. Por isso, amado, que existe o conhecimento. Por isso que existe a situação de aprendizagem. Mas não com qualquer vídeo, qualquer falácia desses que estão na internet ou nas religiões, afetando o povo Yahudim. O povo hebreu é um só. O povo hebreu não tem divisões. O povo hebreu não tem cores específicas, cor específica não. Ele é amarelo, ele é preto, entendeu? Entendeu agora? Ele é branquinho, tá? Muitos dizem, o cara de olho azul. Meu amigo, se eu mostrar a você etimologicamente, historicamente, que o povo semítico, muitos deles tinham azul, e aí, onde é que vai ficar a sua teoria? Hein? Só se for aqui, na cabeça de faísca. Olha, eita, é só lapada, só lapada. Então, olha, eu estou decretando aqui, tá certo? A lapada do martelo do poder, que as tribos de Israel são reais, e que aqueles que estão dizendo que o povo hebreu é negro, está errado. O negro faz parte, mas ele não é autoridade no DNA Yahudim, meu amigo. Aprenda isso, tá? Olha, só lapadinha. Eita, martelo do poder, é só lapada, olha. Ai, apita. Segura aí, parece que tá querendo ser arrebatado ele. Tá querendo ser arrebatado. Puxa ele aqui. Olha aqui, ó. Eita! Aí eu quero saber agora da turma dos Yahushá, dos Yahushua, do Messias. Aí, você que vem metendo pau. Lá é os sionistas, é os Illuminati. Você sabe o que é o Illuminati, rapaz? Illuminati, você sabe o que é Illuminati? Você não sabe nem o que. Pensa que luminária, não. Entendeu? São os grandes em poderes e em dinheiro. Olha, observa a situação do povo brasileiro que está adorando ao messianismo. E observa a situação do povo de Israel que adora a um só. Vai lá, vai ver a alegria dele lá. Vai ver se tem o que está vendo aqui, ó. Entendeu agora? Essa imundície que está vendo aqui é um povo ainda ajudado pelo governo. E tem muito brasileiro que está lá e está se radicalizando, entendeu? Como judeu mesmo, como Yahudim. E aí, como é que fica? Como é que fica? E aí, como é que fica aí? Só lapada! Eita! Hoje eu descasquei a laranja pra você, né? Tem muito mais coisa aqui. Mas eu vou parar por aqui e agradecendo a todos, né? E vamos dar uma musiquinha boa aqui. É só lapada! Vai dançando aí comigo aí, vai!
Deixe seu comentário aí e me procure aí para pegar essa apostila sensacional. E a escritura, amendoim. Louvado seja o Altíssimo. Quero agradecer aí a todos, né? E que vocês possam ter sido abençoados a noite de hoje, certo? Como eu falei aqui, agradeço a você, seu smartphone, seu notebook, seu PC, né? Seu tablet, por ter acompanhado conosco aqui. Você do Face, beijo para todos. Você do YouTube, prazer estar com você aqui comigo também, tá certo? Um abraço aí, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa me chama aí no privado, tá certo? Para encomendar a escritura em português, para lhe ajudar um pouco mais, tá? Entendeu agora? Do hebraico para o português, menos ruim, tá certo? Até a minha chegar. Quando a minha ser feita, aí eu quero ver o galo cantar caboclinho, tá certo? Vamos lá. Um abraço para todos. Shalom.
Um abraço a todos aí, conosco aí, se alegrando, entendeu? Por você aí, ó, isso aqui é pra você, entendeu? Pra você ser abençoado e abençoada. Terminando a música pra gente encerrar. Boa noite a todos, uma maravilhosa continuidade de noite para todos vocês e um domingo repleto de bênção, tá certo? Um abraço, Shalom, Hamalek, Adi, Adonai, Yahoo, para todos, tá? Um beijo no coração para todos e até a próxima. Qualquer coisa aí me chama no privado. Shalom!